nome é Marcelo Zarski e chegamos ao fim de uma temporada no Bico do Corvo hoje. Meu nome é Anderson Rosa, Frater Goya, e as estações são tudo passa, as estações passam, as temporadas passam, e vamos que vamos. E aqui é o Ryan Roger, estamos aí vivendo os anos 20, né? De novo, né? Isso Dos aí. anos 20 do século 21, né? É isso aí, galera. Então hoje a gente vai falar sobre... continuar nossa sériezinha sobre o rock, né? A história do rock, que começou esse podcast nesse assunto, e a gente vai terminar essa primeira temporada nossa, né? Nesse assunto também. E hoje a gente vai estar falando sobre o rock de 2000 para cima, né? Aí, o rock mais contemporâneo, vamos dizer assim, depois da vinheta. É isso aí, galera. Acho que a gente podia começar a estar falando sobre o que veio de novidade, né, assim, no rock nessa década de 2000 para cima, né? Porque a gente falou, por último, nos anos 90, né? Vocês dois não estavam, mas eu estava lá com o nosso convidado, o Douglas, e a gente falou sobre que os anos 90 foi aonde deu voz, assim, vamos dizer assim, ao rock alternativo, né? E começou muita coisa lá, né? De 2000 para cima, parece que, não sei, pelo menos ao meu ver, foi uma continuidade de várias coisas que já estavam acontecendo, sabe? Tipo, seja lá do grunge, do rock alternativo, sabe? Parece que não teve uma coisa tão diferente, né? Apesar de ter músicos muito bons, assim, músicos atuais bem interessantes. Mas eu não sei o que vocês acham aí. Um novo movimento, né? Tem um movimento novo também, só que é o gente, né, que a galera fala. Só que é muito complexo ainda. Não sei se é porque a gente está vivendo esse período ainda e vai ser muito mais fácil da gente olhar quando a gente estiver lá, sei lá, em 2040. Creio que estaremos lá, tipo, ainda. Não sei, o que vocês acham? Eu acho que uma das características mais marcantes do século XXI foi a perda de força das gravadoras, né? Então, graças aos serviços de streaming, começando com o famigerado Napster, né? Ali no final dos anos 90, comecinho de 2000. Então, o Napster foi um tiro assim nas gravadoras. Depois foi seguido pelo Emule. Não sei se vocês chegaram a conhecer essas ferramentas, né? Sim, usei pra caramba. E eu vejo que a música mudou muito para isso. E isso favoreceu o ambiente indie, né? Então, que o termo já sugere a ideia de independência, e muitos grupos foram surgindo nessa cola. E hoje é muito engraçado ver, eu pelo menos tenho sentido isso. Talvez vocês, como professores de música, possam comentar um pouquinho mais. Mas o que eu tenho assim, percebido no século XXI é que muita gurizada nova, assim, na faixa de 20 anos, quase desconhece rock clássico, né? Não ouviram falar de Led Zeppelin, de Pink Floyd, Eric Clapton, né? Até me surpreendeu, né? Porque é uma gurizada que ouve sons assim modernos, rock pesado, tal, e não conhece ninguém dos antigões, não conhece Jimi Hendrix, não conhece nada. Então você percebe o peso que ferramentas como YouTube, Spotify, Deezer e companhia têm tido
no gosto musical do pessoal. Eu tenho tido essa percepção ultimamente, não sei o que vocês acham disso. Então, falando de grandes mudanças aí, né? Você citou o Napster e tal. Eu acho que a grande mudança, assim, o grande negócio mesmo foi isso aí, né? Foi o Napster, foi o streaming, né, das coisas depois, mais tarde, né? Mas foi você poder ter música, ouvir música sem ter que comprar um disco, né? Vamos dizer assim, né? Nos anos 90 ainda a gente comprava disco, né? Hoje a gente ainda compra, tem gente que compra bastante e tal, tem isso, né? Mas o grande diferencial, né, que acho que até a década de 90, assim, as gravadoras comandavam muito, né? E hoje em dia já não é mais. 2000 para cima aí, você falar tipo de CD para alguém, molecadinha, né? Nada a ver, né? Já nem sabe o que é, né? Vinil, então. Assim, tem um movimento disso, né? Meio vanguardista e tal. Mas, assim, quanto a. Você falou do conhecer. Cara, eu acho que conhece o Anderson até. Sabe o que eu acho que acontece hoje? É porque, assim, as pessoas não, hoje, né, as pessoas consomem música de um jeito muito superficial, eu acho, assim. Porque, assim, as pessoas não escutam mais um disco inteiro, né? Até é sempre playlist, a playlist está muito em alta, né? Até aquele dia o teu filho e a namorada dele lá, a gente tem a playlist aqui, tarará, e tal, né, falando. É legal, é massa playlists, né? Eu acho, assim, eu não gosto muito de ficar ouvindo playlist, porque, sei lá, dá a impressão de que você pega só um pedacinho da proposta do trabalho do artista, né? Mas eu acho que tem muito disso, sabe? Então, assim, as pessoas conhecem coisas pontuais, assim, é tudo meio superficial. Uma das coisas que eu percebo muitas vezes nisso é quando chega, às vezes, um aluno que fala que gosta de rock, o Rayan deve saber disso também. Fala, pô, eu gosto de rock. Você pergunta pro aluno, o que você gosta de rock, né? O que você escuta? Eu escuto AC/DC. Que legal, cara. Fala, qual música que você gosta? O aluno não sabe nem o nome da música, cara. Tipo assim, muitas vezes, né? É muito difícil, né? Eu tenho um aluno que ele é bem fã de rock, e dessas pessoas que estão começando a ouvir rock agora e pegar gosto, sabe, pelo rock, assim, sabe, pesquisar. E ele é um aluninho de 12 anos. Então ele vem na escola falando dos Beatles, por exemplo. E ele sabe quem que é o George Harrison. Ele fala, o George Harrison uma vez fez um show com o Eric Clapton, teve um show em homenagem ao com o Eric Clapton em homenagem ao George Harrison, parará. Aí eu falo, pô, que legal, o moleque falando isso, sabe? Teve mesmo, né? Então achei interessante a maneira dele colocar, né? Mas hoje é raro acontecer isso, sabe? Não sei se é por causa do tipo de consumir música, né, que influencia, né? O consumir rápido, consumir por uma playlist, alguma coisa assim e tal. Ou outra coisa, né? Mas o fato de não conhecer o rock mais antigo, ou o clássico, assim, sabe? Muitas vezes não é nem questão de. É uma questão da pessoa não ir atrás mesmo, sabe? De não ir na fonte, vamos dizer assim. Principalmente quem consome, quem estuda música, né? Não sei se eu acho que eu falei muito fora do que você falou. Mano, isso aí que você falou é verdade, né, cara? Tem bastante aluno nesse sentido também. Que a pessoa chega assim e ela nem sabe o que ela gosta, na verdade, né? Você chega assim e fala assim, mas o que você gosta de rock, não sei o que você gosta? Gosto de rock pesado assim e tal. Fala assim, mas Metallica, né? O que é? Fala, não, eu gosto de Metallica. Fala, legal, que música você curte? Não sei, eu coloco lá no YouTube, no Spotify, escuto as músicas lá e gosto das músicas. Você fala assim, puxa, o cara não sabe nem o nome da música que ele gosta, né, velho? Mas, negócio falando, né? Isso é em função de que, tipo, hoje em dia, bastante gente. A música, ela tá como uma coisa secundária, né? Que você escuta enquanto você tá fazendo outra coisa, que seja a primária, digamos assim, né? Tipo, o cara vai correr e deixa uma playlist tocando, né? Então o cara não tá, tipo, troca de música, ele não sabe pra que música que foi, né? O cara tá lavando a louça, coloca uma playlist pra ouvir ali também, né? Então a música, ela tá ali como um pano de fundo, né? Mas isso, eu acho que um pouco disso veio. O próprio rádio já tinha, né?
Então, muita gente isso tocava no rádio na minha época, né? Também havia um pouco essa perspectiva de você ouvir um monte de coisa, né? Ouvir as modinhas, porque tinha o tal jabá, que os caras pagavam para as gravadoras, e hoje ainda você tem isso, né? Pagar a colocação no Google, pagar a colocação no YouTube, mudou de nome, mas permanece a mesma coisa. Mas eu acho assim, uma coisa que vocês dois comentaram isso da música como pano de fundo, a música como uma coisa incidental à vida da pessoa. Realmente, de novo, acho que em outras entrevistas nessa temporada a gente já tocou nesse sentido, de quando tinha as coleções de vinil que a gente passava o mês ouvindo o disco. Então você comprava, sei lá, o LP lá, o álbum branco dos Beatles, você ficava ouvindo aquilo um mês, 40 dias. Você sabia de faixa a faixa, ouvia o Led Zeppelin 4 até furar. Então, hoje, uma coisa que realmente é grave é as pessoas não pararem para ouvir, né? Então, elas escutam música, elas não ouvem. A diferença entre escutar e ouvir. Então, você pergunta lá, você ouviu tal música dos Beatles? Oi? Né? Então, fica esta sensação de que está tudo muito superficial. E a playlist, o veneno dela é a facilidade. Então hoje você tem playlist para festa, playlist para baile anos 80, playlist para... E realmente acaba que a pessoa vai ouvindo aquilo de forma mega superficial, de orelhada, e se perde, né? Então, eu acho que para o ouvinte se perdeu muito no século XXI. Sim, sim. Eu acho também, cara, que tem um lance. A gente tá falando. Tem o lance de você, por exemplo, a galera. A informação é muito rápida, né? A gente tem muito acesso muito rápido à informação. E daí a gente. Sabe, aquele processo de você mastigar, que nem ler um livro, escutar um disco por muito tempo. Hoje você não precisa disso mais, vamos dizer assim. Porque eu lembro assim, quando eu comprava um disco, né, eu escutava, que nem você falou, aquele disco um tempão. Eu tinha lá, por exemplo, o disco lá do, sei lá, o Ten, do Pearl Jam, por exemplo. Nossa, como eu escutava, botava, ficava escutando, escutava de novo, escutava. Aí tinha MTV, ficava vendo clipe, daí eu gravava os clipes no VHS, ficava revendo o clipe, ficava vendo. Daí depois eu comecei a escutar outras coisas, então você ficava muito remoendo uma coisa. Eu lembro que eu tinha uma fita cassete que o meu professor de guitarra meu gravou e tinha um disco do... Ai, como que era o nome do... Tinha umas músicas, não era o disco inteiro. Era o do Rich Kotzen na guitarra e o Greg Howe. Chama-se Tilt. E ele falou, escuta isso aqui. Isso aqui é tipo jazz com rock, é fusion o nome. Eu falei, legal, vou ouvir. E daí, cara, eu até passei pro Ryan isso aí, cara, uma vez. Não sei se ele vai lembrar. Cara, é sensacional. E eu escutava aquela fita, escutava. Aí eu vejo por mim hoje. Cara, é muito mais difícil eu escutar. Eu me forço daí a escutar, por exemplo. Eu tenho o Spotify lá, o aplicativo. Eu vou lá e falo, eu vou escutar esse disco essa semana. Aí eu fico escutando só aquele disco. Mas você se obriga a escutar, você meio que faz um exercício de ouvir. Porque é tanta coisa, cara, que aparece, é tanta coisa, você entra no radar de novidades, tem milhões de coisas, você fala, caramba, como que você fica louco? Então acho que tanta informação assim acaba influenciando também a você a não entrar de cabeça numa coisa, vamos dizer assim, né? Que nem você falou, não parar para ouvir, não parar para conhecer as outras coisas, assim, sabe? Então acho que é um pouco disso também. Essa questão que a gente estava falando do Napster, ele trouxe uma outra... essa coisa do Napster, ela trouxe uma outra mensagem importante, que foi a questão da quebra de direitos autorais, né? Então,
Quando você baixa uma música na internet através de um programa de download, você acaba infringindo diversos crimes aí, né? Principalmente se for para comercializar, né? Então você tem aí a pirataria, tudo mais. Só que na realidade ele mobilizou o pessoal numa outra direção. Eu acho que isso é legal a gente colocar na conversa, porque isso acho que vai influenciar a gente nos dias de hoje, nessa leitura mais moderna, que, por exemplo, você cria o White Stripes, eles colocaram, né, o Jack White e a irmã dele, eles colocaram toda a obra do White Stripes em copyleft. Né? O que é o copyleft e o copyright? Né? Isso é um termo criado por Richard Stallman nos anos 90, porque ele trabalhava lá no MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e ele precisava imprimir um relatório, a porcaria não imprimia, aí era uma impressora da Xerox, ele estava maluco com isso, ele queria... falou, pô, mas é um troço tão simples, tem como arrumar isso aqui, tá dando um erro aqui que é super susse de resolver. Ele ligou para a Xerox e falou, olha, eu queria cópia do arquivo fonte do programa, que controla a impressora, que eu arrumo isso para eu conseguir imprimir, cara. E daí a Xerox falou, esse programa é protegido por direitos autorais, você não é, e por patente, você não pode mexer. Eu falei, vá para PQP. Pegou e ele hackeou daí a impressora e fez o programa. E daí colocou em tudo que era BBS na época, tal, dividiu com todo mundo só para quebrar com a Xerox. E daí ele criou o conceito do copyleft, que se você tem pessoas que têm o direito de copyright, que é o direito de copiar e reproduzir uma coisa, ele criou o copyleft, que é o direito que você tem de deixar a coisa aí. Então, quando você produz, vou produzir toda a minha música para copyleft. E daí o pessoal pode mexer, você tem estágios do copyleft. Então, eu posso fazer que a pessoa possa só reproduzir, ela pode alterar uma parte da música, ela pode alterar o que ela quiser da música. Então, você vai definir o nível que você vai liberar a tua obra. E o White Stripes abraçou essa causa e colocou toda a discografia, toda a produção da banda em copyleft, para que todas as pessoas possam, é diferente do royalty free, né? Para que as pessoas possam usar a obra da banda como bem entender. Então é muito interessante, porque isso trouxe o contexto da música colaborativa, que hoje está despontando com força total na época do Covidão, porque o pessoal está fazendo as lives e mandando, né? Eu mesmo fiz aí uma contribuição lá com a Alisson, né? O Marcelo fez algumas com o Barça e o outro pessoal, acho que o Ryan também chegou a fazer alguma coisa. Então todo mundo começou a produzir com base em compartilhamento. Isso é uma extensão do copyleft. Isso são coisas que estão permeando a música nos dias de hoje aí. Então você pode criar uma base, por exemplo, de guitarra, uma base de teclado e dizer, pessoal, faz o que vocês bem entenderem aí em cima, vamos ver o que dá. E isso acaba virando um disco, né? A música colaborativa. Estamos caminhando para uma música colaborativa, senhores? Eu só antes de falar aí sobre isso daí, teve outras bandas assim que foram visionárias, assim, sabe, né, nesse período, não só agora, mas nesse período contemporâneo, assim, de 2000 para cima, e uma delas foi o Radiohead, né? A gente já citou eles em outros lugares, né? Até o Ryan falou que não é muito a banda que ele gosta, mas ele sabe que é uma banda importante, que é legal. Mas eles lançaram um disco em 2007, o In Rainbows, que é um disco duplo, e esse disco, cara, olha a cabeça dos caras, né? Eles viram que vender disco já não era tão viável, né? E eles colocaram o disco disponível na internet, na íntegra, para a galera que quisesse comprar, pagasse o que quisesse, sabe? Isso rola até hoje no Bandcamp, né? Uma plataforma que você tem um mínimo e você coloca tipo esses programas de financiamento coletivo. Só que não era um financiamento coletivo, era literalmente paga o que você acha que vale, sabe? Assim, eu quero pagar $1, não sei qual que era o mínimo, sei lá, 1 libra, né? Eles são ingleses, né?
E daí os caras venderam mais discos do que eles imaginavam, vamos dizer assim. Eles venderam muito mais cópias daquele disco se eles tivessem lançado o disco normal. Você vê como que é a visão, né? E uma outra banda também que fez, só para mim concluir, fez uma coisa legal também, não sei se no lance de vendagem, foi o Metallica. Eu não lembro o nome do disco, mas teve um disco deles, que foi desse retorno, assim, mais 2000 para cima, que eles lançaram vários clipes, né, vários vídeos, o Rainha deve saber, vários vídeos das músicas do disco antes de lançar o disco. Então, assim, antes de lançar o disco, os fãs já conheciam o disco inteiro por vídeo, né, vamos dizer assim. Eles lançaram em plataforma tipo YouTube, parará. Sabe qual que é o disco, Ryan? Cara, não tô conhecendo essa história, não. Mas que ano 2000 pra frente aí teve o Santenger, né? O Death Magnetic. Depois. O último foi o Hardware, eu acho. Mas esse Hardware for Mine, sei que lá, acho que é esse aí. Mas voltando lá para a questão do Anderson, da música colaborativa. Cara, eu acho que no momento, porque não dá para rolar nada, assim, tipo, não tá podendo rolar evento em lugar nenhum, né, por enquanto, eu acho que é um caminho, sabe? E a galera fazendo, mano, tem a galera da pesado fazendo, sabe? Tipo, galera, tipo, Kurt Rosenwinkel, sabe? Os caras assim, foda. Tem um canal no YouTube que eu sigo que é o 2 Minutes to the Late. E esse canal, eles meio que era um programa de auditório, assim, tipo, desses programas com que tem música e tal, meio de comédia, mas os caras tocam. E eles fizeram, como não está podendo ter os eventos, eles começaram a fazer uns vídeos colaborativos tipo, tocando covers, assim, sabe? Eles convidam bandas e é sempre pesado, sempre coisa mais metal, assim. Cara, é bom pra caramba, mano. É muito, muito interessante os caras tocando, fazendo os covers assim, e os caras fazem a colaboração. Tem lá um apoia-se, sabe? Pra galera apoiar as bandas e tal. Eu achei super interessante, cara, a ideia. Mas eu acho que é um caminho, cara, assim. Não sei, a gente não sabe até quando que vai. Você falou do Metallica e tal, do pessoal do Radiohead liberando músicas, né? O U2 também, em 2009, eles tinham um disco que ia ser lançado, o No Line on the Horizon, que também foi liberado antes do lançamento. Eles começaram a liberar as faixas, né, aos poucos, e também liberaram para isso. E isso leva à discussão que veio forte com essa coisa de pirataria, e aqui no Brasil o Roger, né, do Traje a Rigor, ele na época falou: cara, eu não ligo que pirateie minha música, primeiro porque o meu dinheiro vem de show, o disco dá muito pouco dinheiro pro artista, ele é legal do ponto de vista pro ego, né, tem uma obra, tem uma coisa física, mas em termos de retorno, a menos que você venda milhões, não é expressivo. Aliás, isso é um dos motivos da revolta, não só dos fãs, mas também dos músicos com as gravadoras, e até apoiar a pirataria, como o Roger, né? Ele dizia, pelo menos o pessoal que pirateia gosta do que eu faço, né? E a gravadora que ganha dinheiro em cima de mim não gosta do que eu faço. E a própria Paula Toller, do Kid de Abelha, levantou também na época uma discussão bem interessante, que ela falou, veja, as pessoas falam de pirataria, mas na realidade a pirataria é fomentada pela indústria. Porque, veja só, nós três aqui temos canais no YouTube. Se você colocar 5 segundos de uma música, o YouTube vai mandar um aviso para você, olha, você está usando uma faixa de alguém, isso pode ter copyright, não sei o que, não sei o que. Então eles conseguem detectar inclusive música de fundo, e aquele cara lá que a gente gosta lá, que faz porque essa música, o Rick Beato, porque esta música é importante, ele fez uma música esses dias aí que ele estava reprisando, não lembro qual era o artista, e o YouTube bloqueou o vídeo porque o arranjo dele ficou igual ao original, e o YouTube confundiu e mandou ele tirar o vídeo do ar.
E era ele tocando com o pessoal dele, né? Ele estava querendo fazer justamente esses aulões, né? Disse, ó, a gravação foi assim, e começou a fazer, e o YouTube retirou do ar. Então, se realmente houvesse o interesse das grandes empresas de boicotar a pirataria, isso eles cortam na raiz. O Facebook consegue ler o que está na imagem. Se você coloca lá, vendo curso de guitarra, o YouTube, o Facebook já vai dizer, você pode só colocar a imagem, ele vai ler e vai dizer, olha, você está vendendo um curso, né? Patrocine essa foto. Então, existe todo um mecanismo por trás, aqui vamos para a teoria da conspiração, existe toda uma mecânica atrás entre permitir, não permitir, o que permitir. Para vocês terem ideia, procura aí no YouTube, pode ser agora ou depois, a música Purple Rain do Prince. Talvez você ache um vídeo e você não acha nenhuma aula, nada, porque é tão controlado que eles cortam. Mesmo que seja Marcelo Zars que ensina Purple Rain, você vai ver que vão bater. Então tem todo um movimento aí que é muito também de manipulação de massa, né? De dar uma ilusão de você ter acesso, etc., mas você vai sendo direcionado. Tem aquele documentário que saiu no Netflix, como é o nome, Marcelo, você lembra? Que fala sobre essa questão da manipulação de dados. O Dilema das Redes. Isso, o Dilema das Redes, né? Que é um filme que vai comentar o quanto você é direcionado também. Aí isso, de novo, acabou-se a gravadora, mas tem a manipulação da rede social, que começa a criar bolhas, né? Etc., em cima disso. Mas e de música? O que vocês acham que mudou alguma coisa nos últimos 20 anos? Cara, eu acho que a principal mudança é a internet, né? Nesses últimos 20 anos. E a consciência de que, tipo assim, os músicos hoje estão cada vez menos dependentes de outras coisas externas, né? Tipo, veio esse lance de home studio, veio bem forte. Hoje você tem tutorial no YouTube de como, sei lá, você gravar a tua música com um notebook, um celular, você faz um vídeo, iluminação, você pega 2, 3 lâmpadas, você monta o teu videoclipe e você já consegue jogar na rede para o mundo inteiro assistir, né? Então, acho que essa é a principal mudança dentro da música. Eu acho que para os músicos é essa facilidade, né? A galera que aí, tipo, vem de antigamente, né? Os caras, tem bastante guitarrista hoje em dia, né? Dos caras mais antigos que tem bastante dificuldade de entrar, digamos assim, nesse meio digital, né? Mas a galera aí que nasceu pós anos 2000, isso é natural pra caramba, né? Então eu acho que a gente vai ter cada vez mais trabalhos já tem, né? Mas cada vez mais trabalhos autorais, como é o caso até do Marcelo aí, né? Teu disco e tal, você gravou tudo sozinho, né? Não precisou de nada, e até tá no Spotify para quem quiser ouvir, né? Hoje, se fosse, sei lá, há 20 anos atrás, né, pô, trabalheira que adapta pra você fazer isso aí, né? Então acho que essa é a principal mudança que a gente tem na música aí dentro desses 20 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ryan. Oi. O que você acha, dentro dessa ótica que você acabou de colocar, que a internet, ao mesmo tempo que gerou uma igualdade para todos, então qualquer pessoa hoje pode postar uma música sua na net, ao mesmo tempo você acha que, baseado no argumento que você falou, que o pessoal mais antigo tem uma certa dificuldade com tecnologia, ela também a tecnologia vai acabar aposentando os tiozões de vez? Né? Vai ser o meteoro que vai acabar com alguns dinossauros da música? Cara, eu acho que acabar com os caras não, né? Porque, tipo assim, eu acho que tudo depende do legado que o cara deixou, né? Tipo, que nem, sei lá, um Ardanui. Eu já vi entrevistas dele mesmo falando assim que, tipo, pô, ele não consegue entrar nesse negócio de fazer vídeo pro Instagram, sabe? Ficar fazendo videoaula pro YouTube, esse tipo de coisa. Ele não tem essa mesma gana, né? Que ele vê o pessoal fazendo. Mas, tipo, ele já tem o legado dele, né? Então, acho que independente do que acontecer, acho difícil um cara desse naipe ser apagado, né? Mas que, digamos assim, uma pessoa que não tá nas redes e uma pessoa que tá, a pessoa que tá
acredito que tem bem mais vantagens, né? E vai aparecer bem mais do que o que não tá, né? Mas eu acho que apagar alguém que já tem algo construído, eu acho que isso não. Mas assim, eu vejo que tem muita gente que segurou. Vamos pegar, não é o caso, mas pega aí, por exemplo, o Robert Plant, né, um dos vocais mais marcantes do rock. Tá? Então, às vezes eu acho que ele ser tão bom acaba inibindo o surgimento de novos talentos na música, né? Porque todo mundo vai comparar sempre quem está saindo agora com o Plant, com o Freddie Mercury, com os grandes vocalistas, né? E de repente essa coisa da internet ser um pouco cruel com quem quem está menos afeito a ela, vai dizer, Robert, teu legado está aí, mas a fila anda, né? Eu acho que é nesse contexto, né? Como é que você enxerga? Você acha que isso é válido? Cara, pode ser, mas eu acho que esses caras, eles não sentem a necessidade de se atualizar nesse sentido, sabe? Tipo um Steve Vai da vida, por exemplo. Por mais que surjam aí, sei lá, 300 guitarristas agora aí, tocando, sei lá, 10 vezes mais rápido que ele, ou criando técnica nova, ou o que for, eu acho que ele não se preocupa muito nesse sentido, sabe? Até esses dias atrás ele fez um vídeo lá e tal, que ele diz que criou um novo. Ele não fala isso, né? Mas ele dá a entender assim que ele está desenvolvendo algo novo. Ele criou uma música em cima de um estudo que ele estava fazendo, né? Que é um lance que ele faz os acordes, faz uns bends dentro dos acordes e tal, uma ideia que ele teve, e ele comenta lá e tal, que é algo que ele estava criando e que ele estava desenvolvendo uma ideia em cima. E daí um outro cara foi lá e comentou embaixo, falou, Steve Vai, nossa, você tá falando que você criou uma técnica nova agora e não sei o quê, mas tem um cara aqui, ó, vou pegar e mostrar para você um vídeo de um cara aqui lá dos anos 70 que já fazia um negócio parecido no country, não sei o quê. O Steve Vai comentou embaixo, falou, cara, eu não preciso provar nada para ninguém, onde é que eu tô já, cara, eu tenho, sei lá, 40, 50 anos de carreira. Você acha que eu ia pegar uma coisa de alguém e ia ficar enganando vocês aqui? Tipo, pô, eu já tô aqui, eu cheguei onde eu queria chegar já. Legal, o cara fez lá, não sabia, não conhecia ele, mas você vem me acusar de que, tipo, eu não tô preocupado com isso aí, entendeu? Já passei dessa fase. Então eu acho que, sei lá, não sei se os caras novos estão preocupados com isso e os caras antigos também estão. Acho que esse lance da comparação é mais uma coisa que os fãs fazem do que os próprios músicos fazem, né? E uma pergunta para ambos, né? Ao mesmo tempo, vocês não acham que, de repente, duas coisas, né? Primeiro, será que ignorar um mercado emergente não é um erro fatal para um músico mais antigo? Segundo, vocês, enquanto músicos, não enxergam um pouco essa coisa de ser famoso da rede social como perseguir o pote de ouro no final do arco-íris? De repente você ter um mínimo de visualizações ali, eu tenho 2.000 visualizações, eu sou bonzão, né? Também não cai nisso, será? Eu só, para mim colocar uma coisa que, partindo da ideia do Ryan ali, né, a gente começou a falar sobre o que mudou, né, tipo, de 20 anos para cá, e realmente eu também concordo achando que a internet, né, acho que a internet é uma coisa que mudou muito a maneira de fazer música, né? Tipo, não só a internet, né? Mas a tecnologia, né? O home studio, outras coisas assim, né? Fazer música. Hoje todo mundo consegue fazer música boa, né? E assim, com uma qualidade boa, né? Vamos dizer assim, em casa, né? Então acho que isso é legal. E quanto a isso daí, cara, que assim, eu vejo que até a gente já falou sobre isso de inovações e outras coisas lá com o Rodrigo, né, naquele outro podcast sobre música
criatividade, a gente falando de coisas assim, acho que a gente pode jogar esse assunto um pouquinho mais para frente aqui, mas assim, você está falando no sentido, por exemplo, de hoje em dia tem muito essa visão da mídia social ser uma ferramenta importante para um músico, vamos dizer assim. Eu acho, na minha opinião, que a mídia social, assim, as redes, elas são uma ferramenta para você mostrar o teu trabalho, na verdade, para você não mostrar só, mas para você produzir o teu trabalho. Porque, por exemplo, você tem muitos músicos que surgiram dessa geração internet, tipo o Matheus Assar, um grande músico. Só que aonde que ele tá? O que ele tá fazendo? Ele tá tocando, cara. Aquele outro guitarrista que toca com o Marco Miniman lá, que é brasileiro também, esqueci o nome de São Paulo, de Sorocaba, não sei o nome dele. Não sei se toca com o Virgil Donati. Isso, Virgil Donati. Isso, também surgiu na internet. Mas o que eles estão fazendo agora? Eles, tipo assim, estão tocando. Agora, no momento, ninguém está tocando. Mas eles não estão só na internet. A internet é só um meio, o Gustavo Guerra é isso, né? É um meio dele mostrar o trabalho dele, ele produzir o trabalho dele, parará, que vender disco e fazer coisa. O que os caras fazem? Eles vão tocar. Então, por exemplo, você tem um monte de gente fazendo coisa para internet, que até ficou meio banal algumas coisas, só que o resultado final, eu acho, sempre é a música, sabe? Na minha opinião. Por exemplo, você faz teus vídeos, faz as coisas, faz aula, faz um monte de coisa, vende isso, é um trampo e tal, mas a tua música é o resultado final. Eu sempre vi dessa forma. E esses caras é isso, cara, ao meu ver. O Gustavo Guerra foi um cara assim que começou na internet mandando vídeo pro pai dele. O pai dele morava no Japão. E daí começou a dar certo a ideia, ele começou a ver que isso daí era um negócio e ele vai, tocar, né? Então o resultado final eu acho que é tocar. Eu acho que daí você viver... Eu não sei se isso vai acontecer ou não, ou já está acontecendo, me falem, mas você viver só, o teu trabalho é só a internet, eu acho que, sei lá, se é esse caminho, eu não queria seguir muito esse caminho. Eu sou super a favor de postar coisas, produzir coisas como um trabalho, vamos dizer assim, mas o resultado final, para mim, sempre a música, vamos dizer assim, é o você estar tocando ali ao vivo, fazendo show, fazendo um evento, por mais no momento de hoje fazendo evento ao vivo, live, fazendo evento show colaborativo, vídeo, sei lá, que é o que dá para fazer agora, mas eu acho que sempre foi esse o resultado final. Não acredito muito que viver de ser que nem eu sempre ouvi falar, ser o melhor guitarrista do seu quarto, vamos dizer assim. Eu não me vejo dessa forma e nunca quis fazer isso, sabe? Assim, eu acho importante a ferramenta, mas é uma ferramenta, né? Não sei o que vocês acham. E uma outra coisa, né? Hoje eu andei lendo uma entrevista, uma reportagem, aliás, alguns dias atrás, da questão do TikTok, né? Que são vídeos de 15 a 60 segundos e que está virando uma fábrica de hits, né? Então, isso para mim é quase um movimento até anti-punk, que no mesmo movimento que o punk foi anti-rock progressivo, que era música excessivamente longa, agora eles vão até contra o punk, né? Porque música de 3 minutos já é longo demais para o TikTok. Você tem que fazer, né? Dá para fazer um disco de TikTok em 15 faixas, né? Então... isso também não gera, talvez, um empobrecimento da harmonia, coisas do gênero? Será, né? Como é que fica essa problemática? Como que a gente vai pensar isso? Só dando uma contribuição ali com o que o Marcelo falou, as redes sociais, né, como o próprio nome diz, né, rede social. Então, é uma forma também da gente se conectar, né, com outras pessoas. Então, tipo assim, que nem eu citei o caso agora há pouco lá do Steve Vai, você tem a chance de conversar com o Steve Vai, mano, né? Tipo, não quer dizer que ele vai responder você, né? Mas, você pode mandar uma mensagem pro cara, o cara pode ser que ele leia, pode ser que realmente ele responda, né? Sei lá, se a gente tivesse nos anos 90, como é que você ia conversar com o Steve Vai, cara, né? Tipo,
sem chance, né, velho? Hoje em dia a gente pode se conectar, igual o Marcelo falou. Pô, eu curto o Gustavo Guerra, posso me inscrever no canal dele, acompanhar ele, posso seguir ele no Instagram, posso mandar uma mensagem pra ele, talvez conversar com ele. Eu gosto do Virgil Donati, pô, posso seguir o cara lá, acompanhar o que o cara tá fazendo, interagir com ele, né? Então eu acho que esse, além do lance que o Marcelo falou de a gente entregar, né, usar aquilo ali como um meio de mostrar o que a gente está fazendo, é também um meio da gente se aproximar, né, das pessoas que, tipo assim, pô, não teria como se não fosse dessa forma, né? Igual o Marcelo, até esses tempos atrás, você fez aula lá com o Kurt Roswinko, né? Fala, pô, que foda isso, né, cara? Imagina. E o lance ali que você falou que nem do TikTok, né, a música de 1 minuto e tal, é que hoje a informação está cada vez mais rápida, né, cara? Então o pessoal parece que está cada vez com menos paciência para escutar, para ver, para entender, para assistir, qualquer coisa assim. Mas eu acho que é tipo assim, ninguém está sendo obrigado a nada, né? Então, tipo assim, pô, se eu acho que 1 minuto no TikTok é pouco para mim, eu não vou para lá e não vou fazer nada, né? Se eu acho que o Instagram é pouco para mim, não vou para lá e não vou fazer nada, né? Tem o YouTube aí que suporta, sei lá, quantas horas de conteúdo, né? Se eu quero fazer uma música mais grande ou coisa desse tipo, faço lá, e quem consome também esse tipo de conteúdo mais grande, mais extenso, vai tá lá no YouTube, né? Não vai estar no TikTok. Então, eu acho que é públicos diferentes para conteúdos diferentes, né? Eu acho que um não interfere em outro. Da mesma forma que, sei lá, teve igual você falou do punk, que era um negócio de tentar fazer algo mais reto, mais curto, eles não acabaram com o rock progressivo, que era algo mais longo, mais complexo, né? Os dois continuaram seguindo cada um pelo seu caminho, né? Então acho que um não atrapalha o outro. Um movimento vai criando o outro, né? Tipo assim, um movimento em resposta ao outro, né? Mas não apaga o outro, né? Assim, mas esse lance do TikTok, tem o Reels, né? Do Instagram também. Cara, que nem o Rael falou, é informação rápida, né? As pessoas querem isso toda hora, muito, muito rápida, 15 segundos. Esses dias eu vi um vídeo do Djalma tocando um negócio lá, tentando swingar no 2 e no 4, uma coisa assim, sei lá, em 15 segundos. Pô, Reels, não dá, cara. Como é que você vai criar uma proposta, né? Tipo, você vai estudar, você está estudando improvisação, como é que você vai criar um assunto em 15 segundos, cara? É impossível, cara, impossível. Então, depende eu acho, muito assim, beleza, quem vai para esse caminho faz o que quiser, mas para mim não dá, cara. Eu acho que é muito pouco tempo para você criar um discurso, principalmente na improvisação, criando uma ideia, assim. Eu faço uns TikTok lá, às vezes, tipo, uns TikTok não, uns Reels, né, porque nem tem esse TikTok. Fiz uma vez e acabei excluindo, achei muito difícil de mexer. E achei muito ruim de ficar vendo, cara, um monte de gente dançando, umas músicas chatas pra caralho. Aí eu falei, não é pra mim não esse negócio, cara. Mas eu acho que a gente pode falar, a gente tá falando assim de bastante coisa que tá acontecendo contemporânea na música, mas a gente podia comentar algumas coisas sobre músicos, né, e artistas assim que trouxeram inovações, né, pra música, né, tipo assim, coisas que, isso foi diferente do que estava rolando, né? A gente, de 2000 para cima, assim, a gente teve vários movimentos, né? Tipo, que surgiram o emo, o metalcore, né? Tipo, que saiu lá do new metal e outras coisas assim, né? Tipo, o rock progressivo, tem umas bandas de rock progressivo que não é igual às bandas de rock progressivo lá dos 70, né? Já tem uma pegada que já não é nem Dream Theater lá 80, 90 ali, mas já tem uma pegada diferente, né, assim, então acho que a gente podia estar falando dessa galera aí também, que, lógico, é um movimento diferente, por exemplo, o Ocean Size, acho que eu já falei para vocês dessa banda, se você escutar, tem muita influência de rock progressivo, só que é totalmente outra vibe, né? Tem uma pegada meio pop, meio emo, pesado, ao mesmo tempo não é, sabe? Então acho que dava para falar um pouco dessa galera, o que vocês acham? Perfeito. Eu particularmente, assim, descobri algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, tem um selo alemão que sempre traz umas novidades, que é o Napalm Records. Eles têm uma produção muito bacana. Eu conheci através daquela banda My Sleeping Karma,
que é uma banda muito interessante. Eles começaram o primeiro disco, tem um vocalista, e o vocalista foi embora. Os caras falaram, ah, foda-se, vamos fazer o nosso aqui. E ficou só 4 caras tocando, né? Então virou uma banda instrumental. E hoje os caras estão ali numa posição muito boa na Alemanha, no top 100 ali da Alemanha, com uma produção relevante, quase lançando um disco por ano, ou um a cada 2 anos. Tem a Riverside, que é uma banda polonesa também de rock progressivo, com alguns trabalhos muito interessantes, assim, todo o disco deles é diferente, então eles passam pelo metal melódico, pelo progressivo, pelo pop, então eles deram uma variada muito louca. O Airbag, uma banda muito interessante, também isso tudo meio progressivo. Outra que eu gosto muito é a Abney Park, que os caras fazem um som steampunk. Eu achei um som extremamente interessante. Para quem não conhece, a Abney Park, a dica é o disco Off the Grid, né? Um baita discão, muito legal. Para quem não conhece música steampunk, é uma pegada interessante, assim, né? E, cara, eu acho que mais isso. Eu tenho ouvido muita coisa. Aqui no Brasil, rock rural, tem o Super Cordas, tem umas coisas bem interessantes, assim. Eu acho que a gente está tendo oportunidade, para mim, muito legal, de ouvir coisas fora do mainstream. Coisas, para mim, o século XXI está capitalizando em você ver coisas fora do grande mercado de produção, né? de massa. Né? Você está vendo coisas diferentes que, até como o Ryan falou, a questão de poder entrar em contato com o músico, mas acho de ver músicos novos, músicos que você jamais veria, né? E que estão produzindo bem, coisas autorais e coisas relevantes musicalmente falando. Todos esses que eu falei têm uma sonoridade muito moderna, né? Eu vou ficar com isso para não monopolizar aí. Desculpa aí. Pô, então, legal, essas bandas são boas mesmo, eu já tinha ouvido assim, e é tudo legal que é diferente, né, cara? Mas assim, tem um movimento também que tá rolando, que assim, tem um movimento que eu vejo mais, que são coisas diferentes, vamos dizer assim, né? Que nem esses rocks progressivos aí que a gente escuta são diferentes, mas ainda assim é o rock progressivo, tem uma pegada ali e tal. O Riverside lembra bastante umas coisas do Pink Floyd, assim, eu ouvi. Mas é legal. Overhead também, muito bom. E tem um movimento também, cara, que é meio que um revival, tipo, dos 70 e um revival dos 80, né? Tem muita coisa de synth pop, synth alguma coisa, assim, das bandas assim, que tem essa pegada meio 80, sabe? E tem a galera dos 70, né? Os rock classicão. Eu tava ouvindo esses tempos atrás uma banda chamada Lucifer. Eu ouvi uma música e daí eu falei, nossa, que loucura. Eu vi naquele canal que eu falei do 2 Minutes to the Late Night. E daí a mulher, uma vocalista cantando, lembrava tipo, Jefferson Airplane. Daí eu fui ouvir a banda, né? Daí eu falei, é total o rock anos 70, sabe? Só que com a cara agora, né? É igual os moleques lá do Greta Van Fleet e tal. Rival Sons também tem uma pegada assim. Então, assim, tem um movimento meio revival, né? Ao mesmo tempo que vocês curtem isso, vocês acham legal esse movimento, assim, tipo, ou não, se torce o nariz, fala, nah, tipo, os caras estão fazendo rock. Que nem, eu vou falar a minha opinião. Eu não sou muito chegado nesse movimento, principalmente desses 70 atual, assim. Tem bandas muito boas. Por exemplo, o Rival Sons é muito legal. Black Keys também tem uma pegada meio antiga, mas é legal. O White Stripes também foi bem interessante, tal, tal. Mas o Greta eu já não consegui ouvir muito, assim, sabe? Porque dá a impressão que é meio forçado, sabe? Assim, não que eles são ruins, eles são bons, mas assim, não me agrada muito, sabe? Essa galera. Como que é pra vocês isso daí? Então, na verdade, cara, isso me traz um certo medo, porque eu acho que às vezes isso pode passar a ideia de que se esgotou uma criatividade que sempre foi
a palavra de ordem no rock, né? Você produzir uma coisa diferente do que estava rolando. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que dá a entender um pouco que todo mundo reclamava muito que ali no final dos anos 90 e começo do ano 2000, a música estava perdendo sua identidade, aquela coisa de fazer aquelas harmonizações e progressões já prontinha, né? Tipo o McDonald's, né? Um fast food de música, que virou o mercado do pop, principalmente. Eu acho que, no fundo, isso acaba tendo um resgate, né? Ó, vamos voltar ali para os 70 e para os 80, que é onde a gente começou a perder o pé, para ver para que lado que a gente tinha que ter ido, né? Então, tem esses dois lados, a meu ver. Não sei o que vocês acrescentam aí. Mano, eu acho que o Marcelo falou se incomoda ou não. Eu particularmente não gosto muito, mas eu enxergo de duas formas, assim, sabe? Eu penso no o porquê de fazer aquilo ali. Que nem, por exemplo o caso do Grita aí, né? Que eu acho que é o mais, talvez, mais conhecido e tal. Teve até um bafafá, né? Um monte de gente fazendo vídeo, não sei o quê. Mas, tipo assim, se é uma parada mercadológica, daí eu acho que seja ruim, entendeu? Tipo assim, se é um cara, um produtor que chegou e falou assim, ó, mano, vocês têm que se vestir aí, igual os anos 70, pé descalço, boca de sino, sem camiseta e tal, porque vocês vão atacar a nostalgia da galera que curtia, vocês vão trazer, já tem um público que a gente sabe que gosta disso, então é meio que um tiro certeiro, né? Ou se é uma coisa que, tipo, os caras quiseram fazer mesmo, entendeu? Se foi algo autêntico, aí eu acho bacana, tipo assim, porque daí eu acho que pra não ter essa necessidade eu acho que é um negócio da autenticidade mesmo, né? Tipo assim, pô, os caras gostam pra caralho dos anos 70, o rock dos anos 70, os caras vão fazer a música deles e soa daquele jeito naturalmente, entendeu? Eu falo assim, pô, beleza, os caras vão, se eles fizerem de outra forma, eles vão estar mentindo o som deles, né, entendeu? Tipo, vão estar sendo falso com eles mesmos. Se na hora de gravar, na hora de compor, eles vão compor e sai aquilo lá, fala assim, pô, bacana, beleza, os caras estão fazendo a música deles e tá tudo certo. Agora eu acho que quando isso é imposto, né, vem uma ordem de cima, os caras falando assim, não, pô, puxa um pouquinho mais pra cá, grita um pouquinho mais, faz um riff meio tá parecido com tal música, porque é parecido com não sei o que e a gente sabe que vai funcionar. Aí eu acho que é foda, entendeu? Mas eu acho que é complicado também essa questão de, tipo assim, eu acho que você não inova quando você tá tentando inovar, entendeu? Eu acho que as coisas não acontecem assim, né? Tipo assim, pô, eu vou criar minha música aqui e eu vou tentar, eu quero fazer algo diferente do que os outros estão fazendo. Eu vou colocar um monte de acordes aqui que não tem uma conexão clara entre eles. Eu vou fazer uma melodia esquisita, eu vou colocar uma batera fazendo um bagulho estranho, para que isso soe diferente do que tudo. Sabe? Eu acho que não funciona assim, né? Eu acho que você tem que escrever e tocar aquilo que você quer fazer, né? Se aquilo soar diferente para as outras pessoas falarem para você que é algo diferente do que elas estão acostumadas a ouvir, fala, pô, beleza. Mas eu não sei, é uma coisa que me incomoda e não incomoda ao mesmo tempo, sei lá. Eu acho que eu consigo deixar de lado, tipo, particularmente eu não gosto do Greta, né? Não é um som que me atrai. Mas então eu deixo de lado, falo assim, beleza, se der certo deu, se não der também não é problema meu, mas tá lá, entendeu? Sim, é um pouco por aí mesmo. Viu? Acho que a gente pode ir caminhando para uma reta final, já está com quase uma hora de podcast aqui. A gente podia citar algumas pessoas, a gente cita umas pessoas que são inovadoras, mas citar coisas que a gente tem ouvido ultimamente e que vocês acham que estão trazendo, que é diferente. Porque, obviamente, você escuta desde coisas mais antigas, provavelmente, é igual tomar água, né? Você gosta de tomar um suco ali de vez em quando, uma bebida ali e tal, mas você volta sempre na fonte da água, né? Assim, no final, né? Você sempre vai estar escutando aquelas coisas que você gosta e tal. Mas tem umas coisas que chamam a atenção, você fala, pô, isso aí é interessante e tal. E tem duas, falando de rock, assim,
tem duas bandas, na verdade são bandas, mas eu vou destacar os músicos assim delas, que me chamaram a atenção pra caramba. Eles estão rotulados, vamos dizer assim, dentro de um estilo chamado djent, que eu não sei o que é direito. Para mim é um rock, sei lá, não dá pra... É rock, do mesmo jeito. Mas tem o djent, que é esse estilo é meio groove, meio sei lá, que é o guitarrista Tosin Abasi, do Animals as Leaders, que é um cara, eu vi ele no Rick Beato, uma entrevista dele, ele tem um jeito de tocar muito diferente, ele usa uma guitarra de 8 cordas, o som é bem pesado, mas ele faz umas coisas diferentes também. O jeito que ele toca é diferente, ele usa muito recurso de tapping não, desculpa, de ligados, é bem diferente. Lá no canal do Rick ele fala um pouco sobre isso, sabe? Como que ele tira som da guitarra. É bem interessante a maneira que ele toca, as composições são bem legais. Então é um cara que eu escutei e falei, esse cara aí é diferente, sabe? Tem uma sonoridade diferente. E outro é uma mina chamada Yvette Young. Ela é de uma banda chamada Covet. É um trio. A Yvette ela é japonesa e ela desde pequenininha ela era pianista. E depois ela parou ela começou pianista de competição, essas coisas assim. Daí ela começou a tocar guitarra porque ela gostou e ela toca numa afinação bem bizarra, uma afinação diferente, aberta assim, com capo. E ela tem um jeito de tocar muito diferente. Ela toca guitarra pra caramba, ela canta. Ela toca muito fazendo acordes. A sonoridade dela é com acordes. É um negócio muito, muito interessante. É Yvette Young. São duas pessoas assim que hoje eu falo assim, essas duas, no rock, né? Assim, pensando em coisas mais rock. São coisas que. E eles são rotulados como esse estilo aí, gente aí. Só que o Animals é uma banda mega pesada, guitarra de 8 cordas, umas coisas bem. Tá? E o Covet é uma coisa mais diferente, mais pop, não tem nem distorção, sabe? Então é meio foda de falar que é gente, sabe? Meio sei lá. Mas são dois músicos, cara, que você escuta e você fala, que legal a sonoridade, assim, pelo menos pra mim, assim, foram coisas que eu achei mais diferentes rolando hoje, assim, sabe? Queria deixar isso, tipo, fixado aqui no nosso podcast. E vocês aí? Mano, eu ia falar do Animals as Leaders também, que eles foram uma banda que chamou bastante atenção na época que eles saíram e tal. E tem, igual você falou, o guitarrista ali tem um lance bem percussivo, né? O lance que ele faz na guitarra, né? Faz os bagulho assim, e aqui também ele fica, tipo, martelando a mão, só que sem sair nota, né? Fazendo um negócio igual você falou, é legal pra caramba e diferente também. Mas uma outra banda também, eu acho que talvez a maior, né, um estilo diferente que tenha surgido realmente é esse de gente, né? Que aqui eu vou falar também E que é um negócio bem, igual você falou, é meio difícil assim de rotular, né? Até esquisito de falar, mas porque eles são muito diferentes entre si, né? Igual você falou, tem esse som que você falou que é bem diferente do Animals as Leaders, e também esse outro que eu vou falar, que é o Periphery, também é bem diferente, que é um rock também bem pesado e tal. Mas é um negócio, o que tem, todos eles têm em comum é que basicamente é pesado, né? Ou tem uma guitarra de 7 cordas ou 8 cordas, igual você falou, tempos quebrados, né? Coisa nesse sentido. Um outro cara também que eu gostei pra caramba, cara. Eu não sei, na verdade, se ele... eu vi aqui e tava colocando que ele era gente e entrava no jazz também, que é o Tigran Hamasyan. Você fraga esse cara, Marcelo? Ele é pianista, não é? Cara, ele é pianista, ele é pianista. Exatamente. Então, eu escuto ele como sendo um cara da música instrumental, assim, sabe? Meio jazz, meio sei lá. Mas eu já vi ele. Tem algumas músicas deles que tem tipo, guitarra com distorção, né? Umas coisas desse tipo, assim. Né? Você fala, caramba, né? Um bagulho diferente, assim, né? Tosin lá já gravou umas coisas com ele e tal. Já gravou com então, ele. Exatamente. Essa galera, acho que eles nem muito meio que vão se rotulam, né, cara? Tipo, eles não entram nessa vibe de se rotular. Eles querem fazer música, né?
Então acho que isso é o mais importante, né? Sim, sim. E daí esse Tigran, eu escutei, cara, ontem mesmo eu tava ouvindo um disco dele, mas era um disco mais antigo, assim, de começo dos anos 2000, assim. Mas ele é pianista, cara. Esse cara é foda, mano. Porra, bem Ele é lembrado, indiano, eu cara. acho, Ele né? tocou com os caras fudidos também do jazz também, assim. Por isso que eu acho que ele é mais, tem mais, tá mais na turminha ali Um que toca pezinho jazz, assim. É que nem aquele Osnoy lá que a Marcela recomendou pra gente lá, a Marcela Campos. Eu fui escutar o som dele e ele toca com as galera, tipo assim, que toca jazz, assim, sabe? Tipo, os caras que você fala, pô, os caras grandão, assim. Aí eu falei, caralho, mano, esse cara aí, porra. E ele toca, ele tem um jeito diferente pra caralho de tocar, achei bom pra caramba. Ele não é bluseiro, ele é outra vibe, assim, sabe? Bem interessante. Tipo o Annie Krantz, esses caras assim. Acho que esse Tigran é dessa remessa aí, sabe? Não chega a ser, tipo, moderno, vamos dizer assim, que nem o Brad Meldau, que você sente que ele tem um pezinho mais lá no jazz ali mesmo, do que no rock, né? Mas se bem que ele grava um monte de coisa de rock também, né? Mas eu tô ligado, esse cara é muito bom, cara. Eu gosto pra caralho do som dele. Recomendo. Foda. Ó, para quem não sabe, como eu não sabia o que era djent, né? É um estilo que veio do metalcore, como um spin-off do metalcore progressivo, né? E ele é uma onomatopeia. Ele vem do som da guitarra distorcida feita com palm mute. Aí fica a palavra de cultura, né? Isso me fez lembrar que eu gosto também bastante de stone rock, aquela coisa bem pegada num fuzz, assim. Gosto muito desse tipo de som. Então, só que o Stoner, ele surgiu na década de 90, né? Ele foi meio com grunge ali, Caius, né? Surgiu primeiro, mas rola um movimento bem forte hoje ainda, assim, sabe? Rola, rola, tem festivais e tudo voltado pro gênero, Sim, massa. Mas né? legal. Esses E, caras tudo aí é foda, cara. É legal de ouvir, tem que ouvir. não, e eu até quero falar uns caras aí que eu andei ouvindo recente aí, eu até botei ali no bate-papo, né? Por som, que tem uma pegada bem anos 70, assim, bem final ali, pega Hendrix, pega esse pessoal meio Steppenwolf, vai pegar essa linha. Claypool Lennon Delirium, que tem uma sonoridade muito, lembra muito Beatles, um som muito legal. Alden Witches, que é uma banda também sonzeira, é uma banda americana, os caras têm um som de altíssima qualidade, né? O Sturgill Simpson, que é um cara de country rock, mas está com uma guitarra fabulosa, andei ouvindo algumas coisas dele aí, o último disco dele, e o cara tem um som muito bacana, o Sturgill Simpson, e é claro, né, apesar de também ser iniciado os trabalhos nos anos 90, né, o Muse, e uma banda que mudou de estilo ao longo de vários períodos, né? O Muse, o Matt, ele produz muita coisa na guitarra, sem dúvida, para mim, ele é um dos grandes guitarristas do século XXI, né? Uma das grandes revelações, sem sombra de dúvida, goste ou Ele é bom não. pra caramba. E outra que eu estava esquecendo, que eu acho até que eu esqueci, é, depois do Music, puxa vida, eu vou abrir para você falar, Marcelo, que eu já vou lembrar quem que é que eu queria lembrar aqui, daí eu cito, né? Mas fica aí no Music, daí você pega daí, depois a gente vê se eu lembro ou não. Tá. Falar que o Matt Bellamy, sei lá o nome dele. Eu gosto bastante de Muse. E o Matt, ele usa muito menor harmônica, né? Se você souber menor harmônica, você tira todas as músicas do Muse. Não, tô brincando. Não, ele toca bem, ele é bom, ele tem bom gosto, cara. Ele toca umas coisas foda, difícil, cara. E ele canta pra caralho, toca piano pra caralho. É um puta músico. Gathering. Lembrei, é The Assim, Gathering, né? Começou nos também anos anos 90 é 90, bom. entrou nos anos 2000 e cada disco com um som diferente. Para quem está procurando Eu músicas, gosto. sonoridades diversas aí, Um pezinho meio gótico, né? Eu gosto mais deles nos anos 90, assim. O disco com a mulher lá, esqueci o nome dela no vocal lá. Eu não lembro o nome dela.
Anneke van, sei lá o que lá, uma holandesa lá, muito foda. Mas é isso aí, né? Galera, eu acho que finalizamos aí nossa primeira temporada de No Bico do Corvo, com chave de ouro. Em breve, nova temporada. Esperamos que todos sejam felizes, que a vacina do coronavírus saia logo e que o mundo seja um lugar melhor daqui a um tempo, né? Espero. E é isso aí, né? Que vocês querem dizer alguma coisa aí para os nossos fãs e ouvintes, nossos fãs aí? A gente não fez a nossa live de Instagram, mas a gente vai fazer um dia ainda, quem sabe. E para a nova temporada, segunda temporada, a gente vai trazer muitas novidades aí. A novidade é que a gente vai estar sempre se reunindo para conversar também, de novo, com vários assuntos bem legais. E o abraço de hoje vai para o rapaz lá que mandou uma mensagem criticando o Steve Vai, que foi infeliz. Né? Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, né? Mais um episódio. E não se esqueçam aí, né, de seguir, procurar aí o No Bico do Corvo nas redes, né? A gente tem aí o Instagram. Em breve, né, uma das novidades da próxima temporada que a gente vai ter também, a gente vai estar no YouTube. Então a gente vai transferir, né, esses podcasts que você está ouvindo aí na sua plataforma, seja qual for. A gente vai estar colocando também no YouTube. Então você vai poder encontrar a gente lá também. E a gente vai estar aí também atualizando, né? Mais vezes o nosso Instagram, vai estar trazendo alguns conteúdos diferentes lá, como o Marcelo falou, talvez algumas lives também. Ver se a gente consegue interagir um pouquinho mais com você que está aí nos ouvindo. Mas é isso aí, fica então o meu abraço. É isso aí, gente. E realmente, fechando mais uma temporada no Bico do Corvo, cheios de novidades, vão ser tantas novidades que mesmo nós ignoramos algumas. Só lembrando, não é mais uma temporada, fechando a primeira temporada, né? É verdade. Mas tem mais uma. A primeira de muitas. E a ideia é sempre crescer, sempre estar curtindo com os nossos ouvintes e esperando que você colabore, que você diga o que você espera ouvir, o assunto que você queria ver no Bico do Corvo, ver e ouvir. Né? Muito ácido, muita coisa boa, muita crítica, muita coisa ruim, sangue no óleo. Comenta lá. Comenta aí, porque no Bico do Corvo, se você entrou no Bico do Corvo, alguma coisa aconteceu para você estar aí. É verdade. Pergunte-se, o que houve com a minha vida que eu vim parar no Bico do Corvo? O que eu fiz de tão errado na minha vida? Então é isso, gente. Um grande Marcelo, abraço. só para saber. Pode dizer. Pra gente dizer, a gente tem uma data para voltar para falar pro pessoal ou não? Cara, Tá indefinido. A gente começou em janeiro desse ano, provavelmente a gente começa em janeiro do ano que vem, né? Então, tá. Então a próxima temporada é só em 2021, né? A gente tá acabando esse ano já. Beleza. Não quer dizer que a gente não vai gravar antes, né? Pode fazer episódio de Natal. Provavelmente a gente faz um monte de episódio antes. Às vezes tem algum episódio falando do Duna. Um episódio especial, alguma coisa assim. Mas a temporada nova sai, né, janeirão, né? Com várias novidades aí pra galera. E é isso aí, gente. Forte abraço. E ficamos por aqui. Valeu!